E aí, pessoal, vamos iniciar aqui, né, mais uma questão sobre cálculo estequiométrico. Essa daqui inserindo um novo assunto para gente, que são os conceitos de reagente limitante e reagente em excesso. O que seria isso? Quando a gente coloca em contato duas quantidades, né, aqui citando o exemplo aqui do hidrogênio e do oxigênio, que é o da questão, o produto, nesse caso a água, ele vai ser formado até ambos os reagentes estarem em quantidades suficientes. Se por acaso um dos reagentes cessa, a reação automaticamente também cessa. E aí a gente insere aqui esses dois conceitos, que é o quê? O reagente limitante vai ser aquele reagente que cessa primeiro, né? Questões de reagente em excesso e reagente limitante é muito comum, e o que ele traz de particularidade em relação ao que a gente vem vendo normalmente? Ele me dá mais de uma informação, tá? Então, geralmente referente aos reagentes dessa reação. Então, o que a gente vai ver de diferente aqui é isso, eu tenho duas informações diferentes, e aí a gente vai saber agora o que fazer com essas informações, né? Diferentes. Então, a questão ela me diz o seguinte: foram misturados 40 gramas de hidrogênio com 40 gramas de oxigênio. Ó, vejam aqui o que eu acabei de mencionar. Ele me deu duas informações referente aos dois reagentes dessa reação, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Prosseguindo, aqui ele me diz com a finalidade de produzir água segundo a equação. Então, já verifico que essa equação, ela é uma equação já balanceada aqui, né? E aí ele pede para mim, determine o reagente limitante, tá? Então, basicamente, eu vou ensinar aqui um método que é bem simples, tá? Da gente calcular. A gente vai montar aqui quais as informações que eu tenho. Ele me deu que eu tenho 40 gramas de hidrogênio e que eu tenho também 40 gramas de oxigênio, tá? Qual é a informação que eu tenho pela reação, que inclusive ele me dá aqui embaixo, ó, ele me deu as massas molares já calculada, inclusive, o que é ótimo, que facilita bastante pra gente, tá? Então, eu sei, e pela que eu tenho 2 gramas de oxigênio, só que esse 2 gramas é vezes 2. Por quê? Porque a gente tem 2 mols de hidrogênio aqui na reação, tá? E isso está para 32 gramas de oxigênio. Não preciso multiplicar, ó, porque aqui é um mol de oxigênio, tá? Então, aqui, nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar em x, ó. Vou multiplicar esse com esse e esse com esse daqui. Fazendo essa multiplicação, ó, 2 vezes 2 vezes 40, eu vou achar 160 gramas. E realizando essa multiplicação aqui, 32 vezes 40, eu vou achar 1.280 gramas. Aí, atenção para a informação importante agora. Aquele que me der o menor valor, ele vai ser o meu reagente limitante. Então, o meu 160, ele é o quê? Ele é o meu reagente limitante. Logo, nesse caso aqui, a questão não pediu, né? Mas se ele pedisse o excesso, seria... Então, eu tenho aqui que o hidrogênio é o meu reagente em excesso e o oxigênio vai ser o meu reagente limitante, tá? Então, letra A aqui, respondida, reagente limitante é o O2. Meu reagente limitante é o O2. Então, agora, ele quer saber o que para mim? Ele quer saber a massa do produto que foi formada. Como que eu vou saber a massa do produto que foi formada? Basicamente,
a reação se encerra quando o reagente limitante ele cessa. Então, para eu obter a formação de quanto de H2O vai ser obtido, eu tenho que utilizar a informação de quem? Justamente do reagente limitante. Então, aqui a minha informação dada, ela é o quê? Ela é a minha informação do reagente limitante, tá? Então, pela reação, eu sei o quê? Eu sei que 32 gramas de O2, massa molar, está para 2, por quê? Porque temos 2 mol de H2O aqui, vezes a massa molar da água, que ele já me deu aqui, 18 gramas de H2O. Qual é a informação dada? A informação dada é justamente a massa do reagente limitante, que nesse caso aqui é 40 gramas de O2. Isso tudo, então, vai estar para X. Resolvendo a regra de 3, eu sei que X vai ser igual a 45 gramas de H2O. Então, a massa de produto que foi formada vai ser o quê? 45 gramas de H2O. Por quê? Porque o reagente limitante, quando ele cessar, cessa também a formação do produto. Então, estequiometricamente, a formação do produto vai estar proporcional à quantidade de reagente limitante que foi dada na reação. Letra C, ele quer para mim o reagente em excesso, a massa de reagente em excesso. Então, quem é o meu reagente em excesso? É o hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio, eu sei que eu tenho pela reação 2 mols de hidrogênio, né? Vezes a massa de hidrogênio, que é 2 gramas de H2, está para... E aí, agora eu vou relacionar com o produto, tá? Quanto do produto foi realmente formado? É a água, né? Então, eu sei que a massa molar da água, 2, né? Porque eu tenho 2 mols, tem 2 mols aqui, ó, de H2O, vezes a massa molar da água, que eu sei que é 18 gramas. 18 gramas de H2O. Quanto de água realmente foi formado? Que eu já calculei aqui no passo anterior, 45 gramas de água. Então, 45 gramas de água que realmente foi formado está para... Resolvendo aqui essa regra de 3, eu vou achar que quanto de... que 5 gramas de H2 reagiu. Então, e aí ele quer saber o que de mim? Ele quer saber a massa do reagente que está em excesso. Como que eu vou saber isso? Eu coloquei 40 gramas de H2 menos 5 gramas de H2, que foi o que realmente reagiu. Isso significa o quê? Que eu tenho 35 gramas de H2 em excesso. Então, aqui resolvendo 35 gramas de H2 em excesso, tá? Então, vejam que parece complicado, mas não é. Basicamente, agora o que eu vou ter são 2 informações, mas agindo com organização, eu consigo resolver a questão tranquilamente, certo? E aí, com essa questão aqui, a gente fecha a parte de estequiometria, de cálculo estequiométrico, e vocês podem resolver o restante da lista.